pessoal, tudo bem? Espero que estejam bem. Hoje nós vamos continuar falando sobre as lutas e hoje eu vim falar sobre o karatê, tá? O karatê, ele não é um esporte olímpico, mas em 2016 o Comitê Internacional decidiu, inserir ele nos Jogos Olímpicos de 2020, que seria esse ano, mas foi adiado, que seria em Tóquio, colocaram a modalidade do karatê. Então, na próxima edição que teremos dentro das Olimpíadas, provavelmente deve ser o ano que vem, o karatê vai ser a primeira vez que teremos a modalidade como competição nas Olimpíadas, tá? As regras do karatê, elas são divididas em duas modalidades, né? O kumite e a kata. Essas duas são as modalidades principais do karatê. E elas têm uma diferença muito grande, né? A kata nessa modalidade não é contato físico, ela é uma modalidade mais de exibição, né? Você tem 5 juízes que vão atribuir pontos ao karateca de acordo com o seu desempenho, né? Na base da execução correta e na velocidade dos movimentos. Há também as apresentações em trios, em que deve ser observado o sincronismo, né, entre a equipe na execução dos movimentos. A competição nessa modalidade lembra o que acontece tipo na ginástica artística, né, que você faz uma apresentação para exibir os movimentos, né, eles têm que ser corretos, iguais, e tem os juízes que vão avaliar. Agora, já o kumite é a modalidade que coloca 2 karatecas em combate, né? Eles vão ter essa luta entre esses 2 karatecas, dura mais ou menos 5 minutos. Os pontos são atribuídos de acordo com os golpes desferidos, né? Os golpes desferidos variando, inclusive a pontuação, dependendo da área do corpo do adversário que foi atingida. Tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre as regras do kumite, que é a modalidade que o karateka coloca. Eles vão ficar 2 karatecas em combate, né? Então, o objetivo é somar pontos, mais pontos que o adversário. A luta só é encerrada antes do fim, se caso algum karateka tiver 8 pontos de vantagem, aí já encerra a luta. A duração da luta tem um round, né, com duração de 3 minutos nos combates masculinos. Já os femininos e juvenis têm um round de 2 minutos, tá? Então, como que funciona? Inicialmente, os atletas devem fazer a saudação entre eles e saudar também o árbitro, né? A luta é iniciada pelo comando do árbitro, né? Quando ele fala Hashimi, a marcação de pontos deve ser feita com golpes limpos, potentes e de qualidade técnica. Assim como no judô, nós já falamos sobre isso, né? As pontuações são divididas no Ikon, Vazari e no Ippon. Então, o Ippon e o Ko é 1 ponto, o Vazari 2 pontos e o Ippon é 3 pontos. Caso um atleta abra 8 pontos de vantagem, a luta será encerrada, tá? Antes do tempo ser esgotado. Então, se ele fizer esses golpes e atingir 8 pontos, né? Aí essa luta vai ser esgotada antes do tempo terminar. Depois de uma técnica ser aplicada, o árbitro central deve paralisar a luta e o cronômetro. Logo em seguida, deve observar a reação dos 4 juízes posicionados nos cantos do tatame com bandeiras vermelhas e azuis. Se 2 ou mais juízes concordarem, será assinalada a pontuação para o karateka. Então, nós precisamos de 5 juízes, né? Se um competidor pontua com mais de uma técnica consecutiva antes do árbitro paralisar a luta, será considerada a técnica válida de maior valor, independente da sequência da técnica. Por exemplo, se faz um chute após
um golpe de punho, será pontuado o chute, já que ele vale mais. Então, ele fez um golpe de punho, um chute, aí vai pontuar pelo chute, que ele vale mais, tá? Tem penalidades também e punições. Então, as regras de lutas do karatê. Então, o que é proibido? Técnicas que faz contato excessivo, tendo em vista a área de pontuação atacada, e técnicas que faz contato com a garganta, ataques aos braços e pernas, virilhas e articulações ou peito do pé, ataques à face com técnicas de mão aberta, sair da área de competição, colocar-se em perigo por comportamento indulgente, no qual expõe a ser lesionado pelo oponente ou falha nas medidas adequadas para a autoproteção, evitar combate com forma de impedir que o oponente tenha oportunidade de pontuar, não tentar entrar em contato, passividade, ficar fugindo da luta, glinchar, agarrar, empurrar ou ficar peito a peito sem tentar uma técnica válida ou queda, agarrar o oponente com ambas as mãos por qualquer razão que não seja uma queda, agarrando a perna do oponente durante um chute, agarrar o braço com uma mão sem imediatamente tentar pontuar com uma técnica válida de queda, executar técnicas que por sua natureza não possam ser controladas pela segurança do oponente, simular ataques com a cabeça, joelhos ou cotovelo, e falar ou provocar o oponente, não obedecer às ordens do árbitro. Então, todas essas coisas que eu citei agora, ele pode sofrer advertências, né? Se executar algum tipo dessas proibições, né? E ele pode ter 3 níveis de advertência que serve para que está violando as regras, né? Tem as penalidades, que pode até acontecer a desclassificação no combate, tá bom? Agora a gente vai falar um pouquinho da regra do kata, tá? Que o kata pode ser, igual eu falei para vocês, ou individual ou por equipe, formando 3 atletas. Não há competições mistas. E cada equipe, ou ela é exclusivamente masculina ou exclusivamente feminina. Como funciona o kata? Ele vai avaliar o desempenho do competidor ou da equipe. Os juízes avaliarão tanto a performance da técnica como que a performance atlética, né? O porte físico. Nas apresentações, os karatecas precisam mostrar técnica, velocidade nos movimentos e controle nos golpes. Em competições por equipe, a sincronia, né? Os movimentos iguais, precisos ao mesmo tempo, é também avaliada. Então, o sistema de pontuação são eliminadas as 2 notas mais altas e as 2 mais baixas, respectivamente, para desempenho técnico e desempenho atlético, e em seguida é calculada a pontuação final. Então, há peso de 70% para seu desempenho técnico e 30% para seu desempenho atlético. O desempenho técnico e o desempenho atlético recebe pontuações separadas usando a mesma escala, de 5 a 10. A nota 5 representa a pontuação mais baixa para um kata permitido, enquanto a nota 10 representa o desempenho perfeito. A performance é avaliada desde a saudação no início do kata até a saudação final. Há perda de ponto caso um atleta perca o equilíbrio, realize um movimento de forma incorreta, faça um movimento não sincronizado, deixe a faixa frouxa, provoque a perda de tempo com uma saudação, uma pausa muito prolongada antes de iniciar a apresentação, tá? Então, você tem toda uma regra, um protocolo que tem que ser seguido para não perder ponto, né? A desclassificação. Um competidor, uma equipe pode ser desclassificada se realizar um kata errado ou realizar um kata errado ou anunciar um kata errado. Fazer uma pausa muito perceptível ou parar a performance,
não saudar no início ou no final a performance do kata, interferir na função dos juízes, deixar a faixa cair durante a performance, exceder o limite do tempo de 5 minutos, afrouxamento da faixa ao ponto de ficar solta do quadril, não seguir as instruções do juiz-chefe ou outra má conduta, tá? Então, igual eu falei para vocês nas Olimpíadas de Tóquio, seria esse ano em 2020, as duas modalidades do karatê, tanto o comitê como o kata, as regras observadas equivalerão para a disputa dos Jogos Olímpicos. Então, tanto o comitê, que é o contato entre dois atletas, né? Que aí eles, de acordo com os golpes, com a execução, eles vão fazendo os pontos, né? E igual eu falei, se um atleta atingir 8 pontos na frente do adversário, a luta é encerrada antes dos 5 minutos. E no caso também da modalidade do kata, que é uma modalidade que você vai ser avaliado pelo seu porte atlético e pelas execuções dos movimentos. Pode ser individual e pode ser em trios, né? Tanto masculino quanto feminino. E esse ano seria a sua estreia nos Jogos Olímpicos. Então, devido à pandemia, nós não tivemos os Jogos Olímpicos, mas deve ser o ano que vem. Então, o Karatê vai ter a sua primeira participação nos Jogos Olímpicos. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Quem aí já praticou o Karatê vai relembrar um pouquinho, né? Já sabe todas as regras, sabe como funciona, tá bom? Beijinho pra vocês, tchau, tchau!